Olá pessoal, estamos de volta com a aula de número 5. Hoje nós vamos tratar de dimensionamento das tubulações. Vamos iniciar agora então o dimensionamento. Nós vamos começar o dimensionamento pelas linhas laterais, linhas ou tubulações laterais. As linhas laterais são aquelas onde são instalados os aspersores. Até agora a gente já aprendeu como escolhe o aspersor. Sabe que a altura do aspersor depende da altura da cultura. E agora vamos trabalhar com o dimensionamento de linhas laterais. Muito bem, os aspersores são instalados nas linhas laterais de maneira equidistante. Eles possuem distâncias iguais entre eles. Essas distâncias serão múltiplas de 6. Por que múltiplas de 6? O tamanho padrão das barras é 6 metros. Então eu vou trabalhar sempre na aspersão convencional com distâncias múltiplas de 6. 6, 12, 18 e assim por diante. Essa vai ser a distância entre emissores. Consequentemente, o tamanho das tubulações também será múltiplo de 6. No dimensionamento, nós vamos descobrir qual é o diâmetro da tubulação. Qual diâmetro é o mais apropriado para conduzir a vazão que a tubulação demanda. O comprimento da tubulação, vocês vão definir isso no projeto, naquela parte no qual você loca a tubulação no projeto, faz o desenho dela e aí dimensiona. Então o comprimento fica a critério de vocês, depende do tamanho do setor, do formato da área. Agora, o diâmetro nós vamos calcular agora. Existe uma regra nas tubulações laterais, é a seguinte: preferencialmente, na hora de você locar na planta o seu sistema de irrigação, em mais especial as linhas laterais, preferencialmente você instala as linhas laterais em nível. Você tem que se adequar ao seu projeto a instalar, sempre que possível, as linhas laterais em nível. A partir daí, você vai instalando as demais. Mas primeiro procure instalar as laterais, as tubulações laterais em nível. Ocasionalmente, não vamos ter um nível total, um nível pleno. Pode ser que o nível tenha um gradiente de aclive ou um gradiente de declive, que nós vamos aprender também como considerar no cálculo. Mas sempre que eu me deparo com uma planta planetimétrica e vou começar a fazer o desenho da minha área, da minha instalação, fazer o meu projeto de irrigação, primeiro eu começo locando as linhas laterais e, sempre que possível, coloco elas em nível. Muito bem. Temos aqui uma linha lateral. Linha lateral ou tubulação lateral, todo mundo já sabe que é a tubulação na qual são inseridos os aspersores. Não diretamente. O aspersor ele fica sobre a tubulação de subida, sobre o tubo de subida. O tubo de subida é inserido na linha lateral e no topo dele o aspersor. Essa altura, vou mostrar aqui, essa altura do tubo de subida vai depender da altura máxima que a cultura pode chegar. A cultura não pode ficar acima do nível do aspersor. Ele tem que ficar acima do nível da cultura. Muito bem. Então, vamos aprender hoje a dimensionar a tubulação lateral ou linha lateral nas condições de nível completo, aclive, um gradiente de aclive e um gradiente de declive. Lembrando novamente, sempre que eu puder eu instalo em nível. Se não é possível, eu vou ter que considerar qual é o gradiente de aclive ou declive que está atuando e considerar isso no cálculo também. Vamos lá.
Para o dimensionamento das tubulações laterais, ou linhas laterais, temos que considerar a perda de carga. A perda de carga tem que ser considerada com base na vazão total que a tubulação irá transportar e também no seu comprimento. Então, o comprimento já foi definido na hora de locar o meu projeto na planta planimétrica. Já defini o comprimento. Agora vou calcular o diâmetro. Então, temos que considerar a perda de carga que está ocorrendo. Pode acontecer de, após eu fazer o dimensionamento, eu descobri que o comprimento que eu coloquei na minha linha lateral não atende os critérios. Então, pode acontecer de eu ter que mudar o comprimento da linha depois do projeto, a parte que foi locada na planta pronto. Talvez eu tenha que mudar por não estar atendendo os critérios que a gente vai conhecer daqui a pouco. Muito bem. Então, temos que considerar a perda de carga. Já falamos disso. Uma regra. A variação entre as vazões dos aspersores, do primeiro ao último, não importa quantos aspersores tenham nessa tubulação, a variação de vazão entre eles não pode ser maior do que 10%. Eu posso ter 5, posso ter 50 aspersores. A variação de vazão permitida é de no máximo 10% entre o primeiro e o último aspersor. Também temos que considerar que a variação de pressão do primeiro aspersor ao último, independente de quantos aspersores tem na tubulação, não pode ser maior do que 20% da pressão de serviço. Novamente, eu posso ter 1, posso ter 5, posso ter 50 aspersores. A variação de vazão do primeiro ao último não pode ser maior do que 20% da pressão de serviço. Do aspersor, obviamente. Então, eu tenho aqui uma linha lateral. Tá? Vou pegar o marcador aqui. Tenho aqui a linha lateral. Ela está em condição de nível. Tá? Eu tenho o primeiro aspersor, vou chamar de A1, aspersor 1. E tenho o último aspersor, que eu vou chamar de aspersor N. Muito bem. Não importa quantos aspersores tem. A variação do primeiro ao último, existem regras que têm que ser consideradas. A vazão e a pressão do aspersor 1 acaba sendo maior do que a vazão e a pressão do aspersor N. Por estar na entrada da linha, estar no início da linha, os primeiros aspersores têm uma vazão maior, uma pressão maior. Os últimos têm uma vazão e uma pressão menor. Então o comportamento é esse aqui, essa curva aqui. No início a vazão e a pressão são maiores, ela vai decaindo com o tempo até o último, com a distância, até o último aspersor. Muito bem. Isso ocorre para a vazão, isso ocorre para a pressão. A variação de vazão que é permitida desse primeiro aspersor até esse último, que está nessa curva aqui, só pode ser de no máximo 10%. A diferença de vazão do primeiro aspersor até o último é de no máximo 10%. E a variação de pressão do primeiro aspersor até o último é de no máximo 20%. Ocorre o quê? Na entrada da linha, o primeiro aspersor tem uma vazão maior, uma pressão maior.
O último tem uma vazão menor e uma pressão menor. Os aspersores que estão aqui na parte intermediária, no meio da tubulação, são os que estão mais próximos da vazão ideal. Então, essa regra de variação de vazão e pressão tem que ser seguida. É o permitido, é o tolerado. 10% da vazão e 20% da pressão do serviço. Muito bem. Como eu já falei, os aspersores que estão na parte central é que estão mais adequados em relação à pressão e à vazão. O primeiro e o último têm diferenças e que não pode passar dos 10% da vazão e 20% da pressão de serviço. E isso é o permitido, é o tolerável. Pode acontecer da linha lateral e demais tubulações ter mais de um diâmetro. Existe um cálculo para isso, no momento certo a gente vai abordar. Então pode acontecer dela começar com um diâmetro e finalizar com outro diâmetro. Está aqui a nossa linha lateral. Nós vamos dimensionar o primeiro aspersor, o último aspersor. Está aqui. Primeiro, o último aspersor. A diferença do primeiro ao último permitida é de 20% da pressão de serviço. Essa informação vai entrar no dimensionamento. O 20% da pressão de serviço vai entrar no dimensionamento. Muito bem. Nós vamos usar a metodologia que é a que foi adotada por Haas e Williams. Haas e Williams é uma metodologia prática, fácil, bastante adequada para tubulações com diâmetro maior que 50 milímetros, para aspersão convencional, que é exatamente o que a gente vai trabalhar agora. Então, o Haas e o Williams se encaixam muito bem, é muito prático e muito fácil de fazer. Existem outras metodologias, outros métodos. Aqui vou abordar só Haas e Williams. Muito bem. Para começar o dimensionamento, nós temos que considerar qual é o número de aspersores que serão inseridos na linha lateral. Quantos aspersores vão estar inseridos na linha lateral? E qual é a vazão de cada aspersor? Lembrando que, num projeto, eu uso sempre o mesmo emissor. Então, todos os emissores, além de serem espaçados com a mesma distância entre si, serem equidistantes, eles são o mesmo modelo, mesma vazão, mesma pressão, é o mesmo emissor. Outra informação que eu preciso determinar: qual será a vazão total dessa tubulação lateral? Eu vou calcular isso. Qual será o comprimento? Já determinei isso na hora que eu loquei na planta planetimétrica o meu projeto. Lembre-se que primeiro eu pego a planta, faço o desenho do projeto e agora com os cálculos eu vou aferir se meu desenho está correto ou se precisa ser mudado. Nós estamos dimensionando agora, são os diâmetros. Muito bem. Todas as equações que a gente vai usar aqui nesse nosso exemplo, elas estão no livro Sistema de Irrigação para Aspersão, capítulo 1, item 1.6, páginas 30 a 32. O mesmo exemplo que eu vou usar aqui está no livro, então vocês podem seguir por aqui, depois podem consultar o livro, é o mesmo exemplo. Todas as tabelas que nós vamos usar também já estão no livro, nesse mesmo intervalo de páginas. Então, todas as tabelas estão nesse livro. Temos a tabela de coeficiente de rugosidade, que é o C, e os diâmetros comerciais disponíveis no mercado. Vamos lá. Faremos um exemplo. Vamos dimensionar o diâmetro D maiúsculo
Então vamos acostumar a partir de agora as nomenclaturas. Dimensionar o diâmetro, D maiúsculo, de uma linha lateral, LL, de aço zincado, que possui 180 metros de comprimento. Comprimento, a sigla é L, que é instalada em nível. O aspersor escolhido, ele foi instalado com espaçamento S igual 18 por 24. Quer dizer, espaçamento é E1, 18, E2, 24. E1 é a distância entre emissores na mesma linha. E2 é a distância entre emissores em linhas paralelas. A pressão de serviço desse aspersor será de 30 MCA. E a vazão do aspersor é de 3,45 metros cúbicos por hora. Então eu tenho todas as informações do aspersor que foi escolhido no catálogo com base nas informações da VIB, que não preciso mostrar agora. Eu já tenho o aspersor escolhido, vocês já sabem como fazer a escolha. Agora eu vou aplicar no dimensionamento. Muito bem. A primeira coisa que eu vou fazer na resolução, vou calcular a perda de carga permitida. Lembra que eu falei? Só a variação permitida será de 20% da pressão de serviço. Então a perda de carga permitido será HF. Ou perda de carga permissível. Permissível ou permitido, tanto faz. Perda de carga permissível é 20% que multiplica a pressão de serviço. A pressão de serviço é 30 MCA, então 20% de 30 MCA, eu tenho uma perda de carga permitida nessa tubulação de 6 MCA. O tolerado do primeiro ao último emissor é 6 MCA de perda de carga. Vai haver um ajuste aqui ainda, já chegaremos lá. Bom, o próximo cálculo, quantos aspersores tem nessa tubulação lateral? Bom, N é o número de aspersores. A tubulação ela tem 180 metros. Os aspersores estão espaçados E1 de 18 metros. Então, nessa linha lateral eu tenho 10 aspersores. Como eu falei para vocês, tem que ser feito um ajuste na perda de carga permitida. Nós calculamos, ela deu 6 MCA, mas vamos ter que fazer um ajuste. Para se fazer esse ajuste, eu tenho que calcular F, que é o fator de ajuste, que é esta equação aqui. F é igual a 1 sobre M mais 1, mais 1 sobre 2 vezes N, mais raiz de M menos 1, dividido por 6 vezes N ao quadrado. Eu preciso calcular esse fator de ajuste. Muito bem, eu tenho nessa equação duas incógnitas, M e N. M é um valor fixo que é usado quando eu trabalho com Hazen-Williams e que é igual a 1,85. Então, M dessa equação é 1,85. E N maiúsculo é o número de aspersores. Esse fator de correção eu vou aplicar na perda de carga. Por quê? Eu tenho que corrigi-la por se tratar de uma tubulação de múltiplas saídas. Então eu tenho que fazer um ajuste para considerar as múltiplas saídas dessa tubulação. Por isso, vou calcular o fator F e depois calcular a perda de carga corrigida. Muito bem, substituindo o valor de M, que é 1,85, e de N,
são 10 aspersores, aplico eles na fórmula. Vou encontrar um valor, aqui no caso foi de 0,402. Esse é um valor sem unidade, é um fator de correção, não tem unidade. Fiquem atentos com as unidades. A cada passo, a cada cálculo, coloque sempre as unidades, para não se perder. Para, se for o caso de alguma conversão, não ter resultados errados. Então, sempre fiquem atentos às unidades. Você pode ter um valor de unidade e a equação pedir outro. Então, é necessário ficar atento às conversões de unidade. Muito bem, já achei o valor de F, que é o fator de correção. Vamos corrigir agora a perda de carga permissível. Vou calcular. Lembra que a perda de carga era HF? Perda de carga permissível era HF? Agora, a perda de carga permissível corrigida é HF'. HF', perda de carga permissível corrigida, é igual a perda de carga permissível, ou permitida, dividido pelo fator de correção. No caso, 6MCA, dividido por 0,402, que não tem unidade, a perda de carga permissível agora é de 14,925 metros. Porque eu considerei que é uma tubulação com múltiplas saídas. Então, tive que fazer essa correção, baseado na quantidade de aspersores que essa tubulação tem. Muito bem, já calculei a perda de carga permissível. Agora, o próximo passo é calcular a perda de carga linear, J. J, se acostumem com os valores, as nomenclaturas. J é a perda de carga linear. O que é a perda de carga linear? É a perda de carga que está ocorrendo a cada metro de tubulação. A cada metro do comprimento da tubulação está ocorrendo uma perda de carga. Essa é chamada de perda de carga linear, J. Perda de carga linear é igual a HF', que é a perda de carga permissível corrigida, dividido pelo comprimento total da linha lateral. L é comprimento, LL, linha lateral. Então, vamos pegar aqui, ó, perda de carga permissível corrigida, que é 14,925 metros, dividida pelo comprimento da linha lateral, que é 180 metros. A perda de carga linear, J, é de 0,0821 metros por metro. A cada metro de tubulação, eu perco 0,0821 metros de carga. Por isso, a unidade é metro por metro. Para cada metro de tubulação, eu tenho uma quantidade de metros de carga perdido. Muito bem. Já estamos chegando perto do final do nosso cálculo. Podemos calcular agora a vazão na linha lateral. Ela podia até ser feita no início do cálculo. É bem fácil. Por quê? A vazão na linha lateral, ó, vazão com letra maiúscula, Q maiúsculo, é vazão de tubulação. Então, vazão a partir de agora para vocês é Q. Q maiúsculo é vazão de tubulação. Q minúsculo é vazão de emissor. Então, acostume-se com esses valores. Q maiúsculo, vazão de tubulação. Q minúsculo, vazão de emissor. A vazão na linha lateral é igual à vazão de um emissor, 3,45 metro cúbico por hora, vezes a quantidade de emissores. Nós já calculamos, na nossa linha lateral, temos 10 aspersores. Então, vou encontrar uma vazão de 34,5
metros cúbicos por hora. Esta é a vazão de uma linha lateral. Uma. Porém, o próximo cálculo, ele pede a informação de vazão de linha lateral, só que não em metros cúbicos por hora. Ele pede em metros cúbicos por segundo. Então é necessário converter este valor de metro cúbico por hora para metro cúbico por segundo. Sugiro que vocês procurem a tabela de conversões e vejam como é feita. É simples esta conversão. Muito bem, encontrei um valor já convertido de 0,00958 metros cúbicos por segundo. Esta é a vazão da tubulação ou linha lateral. Estamos dimensionando uma. Se no mesmo setor eu tiver linhas laterais com a mesma condição de nível e mesmo comprimento, basta calcular uma que eu já sei das outras. Se elas tiverem as mesmas condições de nível e comprimento. Se eu tiver comprimentos diferentes do mesmo setor, eu tenho que calcular linha a linha. Se eu tiver uma linha que é igual a outra, basta calcular a primeira, a outra vai ter o mesmo valor. Então, supondo que seja um setor bem retangularzinho, bem certinho, se eu calcular uma, eu tenho a vazão de todas as linhas. Se for um setor irregular, vou calcular linha a linha, tubulação a tubulação, caso a caso. Muito bem, já quase finalizando o cálculo, nós vamos proceder agora o cálculo para se saber qual é o diâmetro da linha lateral. Agora vai entrar a equação de Raziel-Williams, que vai me permitir calcular o diâmetro da linha lateral. Lembrando que Raziel-Williams não é a única equação que calcula linhas laterais para aspersão convencional. Existem outros métodos, mas é um método prático, direto e fácil. Então, por isso que eu vou abordar com vocês. Muito bem, para calcular agora o diâmetro da linha lateral, usando a equação de Raziel-Williams, vai ser assim. Vazão da linha lateral é igual a 0,2788, que multiplica C, que é um coeficiente tabelado, que multiplica o diâmetro da linha lateral, que multiplica J, perda de carga unitária, metro por metro. Então, o que eu já tenho dessa equação? Eu já tenho a vazão? Sim, acabei de calcular. 0,2788 é da fórmula. O valor de C é um coeficiente tabelado. Ele, no caso, com a tubulação é de aço zincado, vocês vão poder conferir no livro, na tabela, os coeficientes. Para aço zincado, C é igual a 130. Não temos o diâmetro, é o que queremos encontrar, então essa aqui é uma incógnita ainda. E já temos o valor de perda de carga unitária. Então, o que eu faço? Substituo os valores que eu já tenho nessa equação. Olha aqui, ó, a tabela, ela apareceu, olha aqui, a tabela, de acordo com o material, tubulação, tem um valor de C. Olha lá, aço zincado, alumínio, 130. Se fosse de PVC, o C era 150. No caso, nossa tubulação é de aço zincado, então eu uso o C de 130. Vamos substituir na equação de Raziel-Williams agora. A vazão, 0,00958, que é igual a 0,2788, que multiplica C para aço zincado, 130, que multiplica o diâmetro que eu não sei ainda, é ele que eu estou buscando,
que multiplica J, que é 0,0821 elevado a 0,54. O que eu tenho que fazer agora? Álgebra simples, básica, isolar este D. Então vamos relembrar um pouco de álgebra aí. Isolem D. Joga para lá, multiplica para cá. Vocês vão encontrar que o diâmetro foi de 0,073 metros. A resposta desse cálculo é em metros. Então, isolando D, eu encontrei 0,073 metros, o que corresponde a 73 milímetros. Muito bem, esse é o diâmetro calculado da tubulação. Estamos quase lá. Esse é o diâmetro calculado. Não tem como eu ir numa loja e comprar uma tubulação com um diâmetro de 0,073 metros ou 73 milímetros. Por que não tem? Não se vende. Eu tenho para venda nas lojas, nas revendas, tubulações com diâmetros comerciais. Então começa com tem 25 milímetros, 50 milímetros, 75, 100 milímetros, 125 e assim vai subindo. Então eu tenho que pegar o valor calculado, o diâmetro que eu calculei, e agora converter para um valor de diâmetro comercial que eu encontro no mercado. No meu projeto, vou trabalhar com diâmetros comerciais. Mas para chegar nele, eu tive que fazer o diâmetro calculado. Muito bem. Qual que é a regra? Nós calculamos e encontramos um diâmetro de 0,073 metros, que corresponde a 73 milímetros. Eu tenho que consultar a tabela com os diâmetros comerciais. E, com a tabela em mãos, olha lá, tenho diâmetros comerciais 50 milímetros, 75, 100, 125 e assim por diante. E correspondem a 2 polegadas, 3 polegadas, assim por diante também. O diâmetro que eu calculei, o diâmetro calculado, deu 73 milímetros. Qual que é a regra? Adotar o diâmetro acima, mais próximo. Qual que é o diâmetro acima e mais próximo de 73 milímetros? É o diâmetro comercial de 75 milímetros. Então, como resposta do meu dimensionamento, eu tenho um diâmetro calculado de 73 milímetros, o que corresponde a um diâmetro comercial de 75 milímetros. É o diâmetro acima mais próximo. Muito bem. Tubulações em nível, linha lateral em nível, vocês já estão prontos. Foi simples assim o dimensionamento. Vamos ver agora a condição de tubulações em aclive, com um gradiente de aclive, lembrando sempre que eu posso, eu instalo em nível completo. Se não for possível haver um gradiente de aclive ou de declive, considerar no cálculo. Muito bem, vamos agora fazer o cálculo, mesmas informações, mesmo exemplo, só que agora considerando aclive e declive. Também vou usar Hasse-Williams, é o mesmo método ainda. São os mesmos critérios que eu adotei para a linha lateral em nível. Basicamente é exatamente o mesmo cálculo. Só que agora eu vou considerar a variação de altura do terreno, do início ao final da tubulação, que é ΔZ. Eu vou considerar esta informação no início do cálculo. O restante do cálculo é o mesmo.
Só que agora eu vou ter que saber determinar ΔZ, que é a variação de altura do terreno do início ao final da tubulação. ΔZ, ele vai ter que ser subtraído ou acrescido ao valor de HF, perda de carga permitida. Essa é a única mudança no cálculo. Ela não estando em nível, eu tenho que calcular ΔZ, depois eu vou ou somar ou subtrair do valor de HF. O resto do cálculo é o mesmo. Vamos lá então. Situação em aclive. Como é que eu sei que a tubulação está em aclive? O que me indica que ela está em aclive? Primeiro, que a tubulação de derivação está na parte de baixo. E o final da tubulação está para cima. Já fica meio óbvio se está em aclive ou não. A água vai da linha de derivação para a linha lateral. Isso já indica que a situação é aclive. E também eu vou poder saber qual é o sentido do fluxo de água, que vai da linha de derivação até o último aspersor dessa tubulação. Então, eu acompanhando o sentido do fluxo de água, eu sei que essa situação em especial é aclive. Muito bem. O ΔZ vai ser a diferença de nível do terreno do início ao final da tubulação, na condição de aclive. Então, ΔZ é essa diferença aqui, do início ao final da tubulação. Situação de declive. Também é fácil observar. A linha de derivação vai estar na parte mais alta, o final da tubulação na parte mais baixa. Eu vou verificar o sentido do fluxo de água e calcular a diferença ΔZ do início ao final da tubulação. Essa informação eu vou utilizar somando ou subtraindo de HF, dependendo da situação. Muito bem. Tanto para aclive como para declive, eu preciso calcular ΔZ. ΔZ é igual ao desnível do terreno em porcentagem, D agora é desnível do terreno em porcentagem, vezes o comprimento da tubulação dividido por 100. A única alteração no cálculo é a seguinte: HF, que é 20% da pressão de serviço, agora ou vai somar ou vai subtrair ΔZ. Depende da situação. Só isso muda no cálculo. O restante do cálculo daqui para frente é o mesmo. No caso de ser aclive, eu subtraio ΔZ. No caso de ser declive, eu somo ΔZ. O restante do cálculo é o mesmo. Não vou repetir o cálculo, então passo para vocês. Resolva as aplicações práticas do livro Sistema de Irrigação por Aspersão, capítulo 1, item 1.6, páginas 33 a 35. Vocês vão fazer o seguinte: fazer esses cálculos que estão no livro e verificar as diferenças que são encontradas nas condições de aclive e nas condições de declive. Vai haver diferença com o mesmo enunciado, apenas mudando de nível para aclive e declive, vai haver diferença no cálculo do diâmetro. A única mudança é, no caso de aclive,
eu tiro ΔZ e no caso de declive eu somo ΔZ. Muito bem. Está aqui nossa linha lateral, acabamos de dimensionar. Até agora no nosso projeto, nós já escolhemos o aspersor através da VIB. Então, com ensaio de campo, dimensionei o valor da VIB e já sei, escolhendo no catálogo, qual o aspersor apropriado para o meu projeto. Também já sei a altura que esse aspersor vai ter, baseado na altura da cultura, na altura máxima da cultura. E agora acabamos de fazer o dimensionamento das linhas laterais, tanto em nível, aclive e em declive. Então o nosso projeto está nesse ponto agora. Já escolhemos o aspersor, sabemos a altura do aspersor e já calculamos linhas laterais em nível, aclive e em declive. Obrigado.